Olá, olá, você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência do nosso Manda Bem Podcast. Nós estamos toda quinta-feira às 19 horas no ar para que você possa interagir conosco, sugerir novos assuntos, novas entrevistas e agradecendo desde já você que dá logo um like aqui, começa a nos seguir no nosso canal para que a gente possa, toda vez que for publicado um vídeo, você ser avisado. Então, o sininho está aí, você clica no sininho, compartilha essa live, compartilha esses assuntos que nós estamos apresentando aqui toda quinta-feira, 19 horas, para você, telespectador, para você, internauta, que está sempre nos prestigiando com a sua audiência. Pois é, hoje nós vamos falar sobre ansiedade da era moderna. Por que as pessoas estão tão ansiosas? Por que as pessoas estão tão dependentes do mundo digital? Por que as pessoas deixaram as famílias e começaram a ter o celular, a mídia digital, como a sua mola mestra, como a sua bengala? Esse é um mundo em que a maioria das pessoas vivem e elas começam a se espelhar nesse novo mundo que é um mundo digital, não é um mundo real. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para todos, agradecer de coração os nossos patrocinadores, que são eles: NutriCare, Empório NutriCare, que é Natal e Recife, lá em frente ao Hospital do Coração, a Estoque Estofados, lá na Nascimento de Castro, a Santé, Medicina do Trabalho, ali perto do Hospital do Coração. Temos também Gostoso Sabor, gostoso como comida de vó. Temos o Vigo, calçados e acessórios masculinos, no Natal Shop, no Midway. Você compra todos os seus sapatos, cintos, bolsa na Vigo, tanto no Natal Shop como no Midway. Temos também a Estoque Estofado lá em São Gonçalo do Amarante e a Santé, a Santé Medicina do Trabalho. Também temos agora a nossa Isenta Prime, que é da nossa querida Rosana. Se você quer comprar um carro com desconto de até 30%, lá na Isenta Prime de Rosana você consegue até 30% de desconto. Basta entrar em contato com ela, lá na Prudente de Moraes, que ela vai lhe dar todas as informações precisas para que você possa comprar um carro novo com até 30% de desconto. Pois é, nosso convidado hoje, nós temos Rosinha Nunes, como sempre aqui, Rosinha Nunes, e temos a nossa nutricionista, e temos o doutor Salatiel Silva, que é uma sumidade na psiquiatria do Rio Grande do Norte e do Brasil. Ele, ao longo dos seus 80 anos, né, seu doutor Salatiel? 82 anos, 50 anos, mais de 50 anos de psiquiatria, é o coordenador do nosso curso aqui, da residência universitária em psiquiatria, uma sumidade espírita, atuante, um jovem de 82 anos que parece ter 65. Ele vem para cá para conversar com a gente sobre esse grande mal do século, que é ansiedade, depressão e querer sempre começar por onde os outros estão terminando. Doutor Salatiel, muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Mandou Bem Podcast, e já de antemão começar já perguntando e provocando o senhor: por que tanta depressão hoje, doutor Salatiel? Olha, boa tarde para todos, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, porque isso para mim é uma conversa, uma troca de ideias, uma troca de experiências e também informações que poderão ser muito importantes nesta época em que vivemos. Então, por que ocorrem tantos casos de depressão? Não é? Por que existe uma inquietação tão grande na sociedade, um frenesi de todos se movimentar em busca de alguma coisa, geralmente sobreviver. Mas também parece que, se nós perguntarmos a uma pessoa o que mais essa pessoa deseja, ela vai dizer a felicidade. Mas o que é felicidade? Será que nós temos uma definição? Né? Então, existe, nesse sentido, dentro da nossa cultura, não é? um viver muito frenético. E muitas vezes a sociedade exige que as pessoas sejam bonitas, inteligentes e ricas. E, se possível, com grande sucesso. Mas isso não é uma coisa tão fácil de se adquirir. Então, esse afã de todo mundo querer ter sucesso, não é que leva as pessoas a viver uma vida, muitas vezes, de sacrifícios e de frustrações. Então, essas frustrações é que cada um tem suas maneiras próprias, suas defesas psíquicas de lidar com elas. Muitas pessoas já vêm com suas defesas psíquicas da herança, já trazem, são inatas, elas poderão ser bem usadas ou mal usadas.
E muitas vezes essas defesas psíquicas elas são frágeis, em função de vários fatores. Aí é onde nós vamos encontrar a infância da pessoa. Uma infância em que são modelados praticamente toda a estrutura, todos os elementos que irão compor a personalidade. Claro que muita coisa vem com a genética, mas hoje a ciência está afirmando, e nós percebemos, que a epigenética, que é o ambiente em que cada um vive, ela é tão forte quanto a genética, até um pouco mais, porque nós nascemos com potencialidades genéticas que poderão se expressar ou não. Se o ambiente for muito agressivo, muito hostil, então essas fragilidades elas aparecem. Se um ambiente for favorável, pode ser que muitas doenças não apareçam. Então, essa nossa sociedade, até porque não existe uma sociedade ideal, né? Nós ainda não construímos essa sociedade ideal. Nós devemos construí-la. No momento, nós estamos passando por um mundo cheio de competições que, dentro da espiritualidade, chama-se mundo de provas e expiações. E que, neste período, nós não vamos encontrar tal felicidade. Nós temos pequenos momentos de felicidade. Ou, às vezes, os vivenciamos e nem percebemos. Por isso que muita gente diz, puxa vida, eu era feliz e nem sabia. Né? Já passou. Hoje a vida está diferente. Então, esses elementos, essas dificuldades, essas frustrações, é que são construtoras dos transtornos mentais, inclusive a depressão, que hoje já se constitui uma verdadeira epidemia. E nós, de um modo geral, não sabemos o que fazer com isso. Nós estamos nos debatendo uns com os outros como cuidar, né, deste tipo de sofrimento. Né? Existem as instituições de saúde públicas, privadas, que, ao meu ver, estão lotadas, porque se nós quisermos hoje internar um familiar ou nós próprios, nós vamos encontrar dificuldades. Mesmo com plano de saúde está difícil, porque a estrutura de saúde é muito precária. Nós cuidamos de outra coisa, mas assim não valorizamos o cuidado de nós próprios. Porque ao invés de estarmos construindo edificações enormes, né, para alguma outra coisa, nos esquecemos de construir estruturas para nos acolher quando estivermos no momento frágil da nossa existência. Então, eu acho que esse modelo ele precisa ser revisto. Existe um autor que ele fez um livro chamado O Ponto de Mutação. Frijop Capra é um físico que ele chegou à conclusão que a ciência ela nos prometeu a felicidade e nós não encontramos a felicidade com a ciência. E chegamos num ponto que temos que mudar de paradigmas. A ciência ela não tem mais essa condição. E esse paradigma que se apresenta é a espiritualidade. Nós nos darmos conta o quanto somos frágeis e que estamos todos vinculados uns aos outros e vinculados com a natureza e vinculados a um Criador, porque nós não nos criamos, nós fomos criados. Então, nós temos vínculos com todos esses aspectos. Então, nós não podemos, assim, fazer algo que prejudique o outro, porque estamos prejudicando a nós próprios. Então, enquanto não aprendermos isso, nós vamos ser causadores de muitos transtornos em nossa sociedade. Eu vou parar por aqui para saber. É isso. É como o senhor falou no início. Então, a genética está lá, é importante, mas o ambiente fala muito mais alto, né? Porque isso. As pessoas falam assim, não, é porque o meu pai e minha mãe aí toma aquilo como eu também vou ser, né? E não é isso, não só na depressão, mas também em câncer, também em doenças, né? Então, gente, é muito importante isso, né? O ambiente, aquela que a gente estava falando no início, a família. É uma coisa muito importante, né, doutor Salatiel? É verdade. Infelizmente, né, nós fomos tão rápidos que deixamos a família para trás. Hoje estamos em busca da família para nos dar sustentação.
A família é a base da sociedade saudável, né? Mas precisamos saber como conviver em família, porque a última prova do ser humano é a convivência humana. Nós temos que passar por muitas provas, mas essa é a última prova que nós temos que passar. E uma das é mais da difíceis convivência. também, né? E uma das mais difíceis também, né? É difícil porque você vai conviver com o outro. A O pandemia outro foi um exemplo disso, né, doutor Salatiel? O outro é sempre o diferente, né? Um que veste roupa diferente, fala diferente, né? Exato. Tem gostos diferentes, mas existem aspectos que unem, e são os vínculos afetivos, né? Que eu também chamaria vínculos espirituais, porque os vínculos afetivos também estão, né, assim, enriquecidos de vínculos espirituais. Claro que nós temos membros da família que nos dão mais trabalho, mas aqueles são nossos grandes desafios. É verdade. Que vieram para que nós pudéssemos, né, ajudá-los a crescer também, a evoluir, porque eles precisam de acolhimento de uma família capaz de permitir esse desenvolvimento para que eles também possam alcançar a sua própria evolução, né? E se diz muito assim, mas tem famílias que têm filhos especiais. É verdade, mas os filhos especiais só vêm para pais especiais. São os pais que também escolheram receber aquele ser. Então esses pais são especiais, vão aprender muita coisa com esse ser que nos visita por um tempo, não é? Isso. Então, realmente, o ambiente é muito importante, mas o ambiente não é algo tão externo como nós imaginamos. O ambiente somos nós que fabricamos, somos nós mesmos, né? Nós é que elegemos como é que nós devemos viver, porque nesse aspecto aí estão incluídos os valores. Quais são os valores que a nossa sociedade tem, né, para pôr em movimento e possibilitar que cada um se desenvolva? Porque quando não se tem valores, a vida perde o sentido. A vida só tem sentido se tivermos valores, honestidade, fraternidade, sensibilidade. Todos esses aspectos são importantes para que haja convivência humana. Sem isso, estaremos nos degladiando uns com os outros, numa guerra que não termina nunca. Ô, doutor Salatiel, isso que o senhor falou agora, é por isso que hoje são tantos jovens com depressão, porque eles não têm limite, é tudo muito fácil para eles. Isso tem a ver também, porque hoje, gente, a gente via, antigamente, depressão, a gente via muito no idoso, mas hoje crianças com depressão. Isso tem a ver também, essa facilidade, o pai não dá um não, isso tem... É um conjunto de fatores, né? Porque, veja bem, muitas vezes, como é educar? O que é educação? Na educação, a gente sempre, quando fala em educação, pensa logo em escola, em universidade, mas a educação, ela é uma função da família. Uhum. Né? A escola, ela instrui, mas quem educa é a família. Então, é preciso que a família desperte para essa consciência. É preciso que os pais percebam aquele ser, que são seus filhos e filhas, né? Quais as suas características, né? Porque todos nós nascemos com possibilidades boas e não boas. E é preciso identificar umas e outras para a gente inibir as não boas e possibilitar, estimular as boas, né? Mas às vezes, assim, existem pais que não estão preparados para terem filhos. Infelizmente, talvez uma grande parcela da sociedade, né, é composta por pais que não estão preparados para terem filhos. Eles apenas se encontraram na vida, às vezes um envolvimento, um romance, nasceu um filho e vão viver, mas não estão preparados para terem filhos, né? Porque os pais, né, quem faz os pais, quando um filho nasce é que aparecem os pais. E se esses pais não estão preparados, o filho vai ser sempre filho. Às vezes os pais nem são pais, são filhos ainda. Então esse despreparo é que não consegue suprir a necessidade do seu próprio filho. Porque eles próprios têm necessidades. Entendi. Necessidade de paz, de acolhimento, de compreensão. Até mesmo
de maturidade, porque muitos são imaturos emocionalmente. Muitas vezes as pessoas dizem, fulano de tal é muito inteligente. Ora, a inteligência... Eu tinha um professor que dizia, inteligência apenas justifica os afetos. Perfeito. Porque não basta ter inteligente, você precisa ter maturidade emocional para lidar com sua inteligência. Senão você vai encaminhar a inteligência para um caminho completamente equivocado. Doutor Salatiel, existe uma coisa muito interessante no mundo de hoje, onde as pessoas estão querendo tudo muito rápido. As pessoas querem tudo o tempo todo e a toda hora. E talvez em função dessa situação, desse querer sempre muito mais, eles abdicam muitas vezes um pouco a família para se dedicar mais ao trabalho. Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, quando o senhor disse, antigamente as pessoas tomavam mais conta dos filhos, porque só o marido trabalhava, geralmente a esposa tomava conta dos filhos, né? Geria a casa. Hoje o marido e a mulher, ambos trabalham. E nesse mundo de muita competência, de muita concorrência, as pessoas às vezes relevam mais o emprego, mais a profissão, mais o sucesso do que a família. E aí criam filhos, como o senhor falou, hoje nós temos adolescentes de 30 anos em casa ainda, que ainda não conseguiram sair de casa. Então eles continuam com 30 anos, mas uns adolescentes ainda em maturidade. Isso. Talvez isso tenha a ver com essa ansiedade, esse medo de tomar decisões, porque as pessoas querem sempre moldar quem está concluindo a sua tarefa e quem está começando, querendo começar por onde os outros estão terminando. Isso talvez não dê para eles uma ansiedade muito grande do ter rápido, do conquistar rápido, do ser muito rápido. E isso atrapalha o desenvolvimento da família e da profissão? Sim. Sempre atrapalha. São muitos fatores, né, que estão envolvidos. O anseio de ter sucesso. Os pais querem ter sucesso e realmente se exaurem no trabalho e quando chegam em casa estão exaustos. E então não têm energia para cuidar dos seus filhos. Ou então, se um dos membros trabalha, ou o pai ou a mãe, eles se exaurem no trabalho, chegam em casa cansado, então não tem tempo de se dedicar ao outro. Isso realmente já se constitui uma grande dificuldade. Então, às vezes é o marido, às vezes é a esposa que se torna carente porque tem uma expectativa. Quando chega o outro em casa, eu estou muito cansado, hoje vamos conversar, não, a gente conversa depois. E vai sempre postergando. E o filho ou a filha, porque muitas pessoas imaginam que os filhos não percebem as coisas. Eles estão antenados o tempo todo nos pais. Eles estão carentes de afeto, de uma palavra, de um olhar, de um afago, o tempo todo. E isso não cessa até a vida adulta, né? Nós somos, de modo geral, pessoas muito carentes, se não tivermos o afeto necessário no período em que nós precisávamos ter. Porque o afeto é que dá essa segurança. Se você quer ser uma pessoa segura na vida, né, assim, que possa tomar boas decisões, se você teve bons afetos na sua infância, se os seus pais foram afetuosos, é mais provável que você possa ser essa pessoa mais segura. Claro que tem aquelas pessoas que já nascem mais fragilizadas por muitos fatores, né? Aí vem a questão genética. Mas, de um modo geral, todos nós precisamos de afeto. Ninguém vive sem amor. Perfeito. Hoje em dia você vê a quantidade de pessoas que têm animais em casa. Eu vejo na internet pessoas que lidam com animais como se fossem pessoas, acariciando, beijando, né, ocupando espaço. Eu digo, meu Deus, como são carentes, né? Beijando a boca do animal. Beijando a boca, exatamente. Então, isso demonstra a nossa carência. Nós somos seres que precisamos muito. Talvez tenhamos que aprender com os animais, porque desaprendemos ao longo do tempo. Você vê, por exemplo, uma cadela, ou qualquer animal, um mamífero, uma fêmea, quando tem seus filhotes, ela está ali aconchegada, está cuidando, está lambendo o tempo todo, né? Está puxando para si, identificando aquele mais frágil para que ela tome mais conta dele, né? Então, eu acho que tudo isso contribui para que as pessoas, né, se tornem mais frágeis, né?
com sentimento de abandono e se tornam pessoas solitárias. Doutor Sala, eu tenho uma pergunta bem rápida para fazer aqui sobre esse assunto que o senhor está falando da pessoa solitária. A menina, por exemplo, quando o casal tem uma filha, e essa menina, quando ela começa a ter mais ou menos 3, 4 anos de idade, eu já li alguns artigos sobre esse assunto, e ela começa a olhar para a mãe e olhar para o pai, ela tem uma aproximação maior com o pai. O amor dela parece-me que é mais intenso com o pai. E ela se sente rejeitada, e já li alguns artigos a respeito, dizendo que nesse momento, quando o pai vai dormir, dorme num quarto separado com a mãe, e ela não, ela se sente sempre a menina rejeitada. Isso acontece também com o menino, que se sente rejeitado porque o pai também vai dormir no quarto com a mãe e ele dorme no outro quarto. Isso é um princípio de rejeição infantil? Não, olha, Freud estudou bem essa questão e ele chamou isso situação edipiana. É um período em que esse filho ou essa filha se sente muito vinculado, o menino à mãe e a menina ao pai. Às vezes até, já vi casos de menina que diz, meu pai é meu namorado, né? E muitas vezes não quer que os pais durmam juntos, ele vai dormir entre um e outro, por uma necessidade, e os pais têm que ter essa compreensão. De início pode aceitar e gradualmente vai colocando ele no seu quarto, na sua cama, delicadamente, né? Para que isso seja melhor acomodado. É um desmame, isso aí, no caso? Exatamente, porque isso é uma necessidade de desenvolvimento emocional, né, da pessoa humana. Então, isso deve ser compreendido. E isso ocorre nos lares, de um modo geral, e passa muito desapercebido, porque tem pais que não entendem isso. E, inclusive, tem pais perversos que se aproveitam dessa situação para se envolver de uma maneira, digamos assim, carnal, de uma maneira material, com aquele filho ou com aquela filha. Isso é um equívoco muito grande, isso é uma perversão. Exatamente. Né? E me diga outra coisa, essa facilidade das redes sociais, como eu falei no início, a gente está vendo muitos jovens hoje com depressão. Isso também facilita, né? Porque é bonito, é rico, é feliz, viajando, né? Termina... Essa questão realmente infelizmente não temos como mudar isso por enquanto, né? Porque os pais, quando não têm tempo ou estão cansados, eles compram logo um celular para o filho e já dá a programação para eles ficarem ali fazendo aqueles joguinhos, assistindo o programinha, para não conversar, né? Nós perdemos a capacidade de conversar com os nossos filhos. Esse é um grande problema, porque essa interação de pais com filhos, uma boa interação, é que possibilita a construção de um aparelho de pensar pensamentos. Porque nem todo mundo sabe pensar. Tem pessoas que não conseguem pensar, não conseguem raciocinar. Eles decidem por emoção ou por indução. Ele decide porque fulano decidiu. E, nesse sentido, como eles não sabem pensar, eles pensam o pensamento dos outros, porque já estão prontos. Porque pensar exige um trabalho, uma meditação, uma ponderação, uma reflexão, né, para que você escolha a melhor decisão. Não é só a decisão, é a melhor decisão. E para que você escolha a melhor decisão, você tem que ter discernimento, separar o que é bom do que não é. Mas nem todas as pessoas sabem distinguir isso. Esse discernimento pode não existir em muitas pessoas. E realmente eles não conseguem esse movimento interno e por isso, né, se entregam ao celular, ao computador, porque já tem tudo pronto. No meu tempo, eu estudava muito com livros. Tenho muitos livros lá em casa. Eu só estudava com 3, 4 livros, porque o que não tinha, o outro respondia. Hoje em dia está tudo pronto ali, quer dizer, mal pronto, não é pronto, está mal pronto, né? Então as pessoas aprenderam a fazer resumos, repetir resumos, porque as escolas hoje pedem, faça trabalho sobre tal coisa, a pessoa vai procurar na internet, trabalho sobre tal coisa, e aí encontra já faz copiar. Então ele não pensa, ele não raciocina, né? Ele não vai, assim,
aprender a meditar, a corrigir o seu próprio pensamento, a ter autocrítica. Sim. Porque nesse aspecto a autocrítica é muito importante. Porque muitas vezes você absorve o pensamento de uma outra pessoa e não tem crítica. E você passa a aceitar e não tem também autocrítica. Então, esse é um vazio existencial muito grande que ocorre nas pessoas. Então, essa aparelhagem toda, ela impossibilita a pessoa de pensar. Veja que quando nós éramos crianças, vocês não, eu sou mais antigo, os pais contavam história de ninar. É verdade. Contavam histórias, ficavam ali, era uma vez, isso, e a gente imaginava como era, né? Entrava Uma na vez, história. uma floresta escura, e cada um tinha o seu modelo de floresta escura. Hoje em dia, já tem o desenho animado com a floresta escura, só é aquela, não pode ser outra. Então, isso dificultou muito a criação de imagens. Então, imaginar, que é a criação de imagem, né, isso também ficou prejudicado. Porque quando uma pessoa fala uma coisa, você imediatamente mobiliza a imagem. A gente só consegue pensar se primeiro imaginar. A imaginação é uma coisa muito importante, que é um modelo de funcionamento mental típico da criança que nós temos dentro de nós. Ela nos serve muito, porque é isso que possibilita a expressão da arte. A expressão da arte é a parte imaginativa que a criança que está dentro de nós, né, construiu. Doutor Salatiel, hoje no mundo que nós vivemos, nós percebemos demais, não só... As pessoas antigamente eram mais os adultos que tinham essa ansiedade, essa melancolia, e depois passavam por processo depressivo. Hoje nós estamos observando que o jovem muito cedo já começa com uma ansiedade muito grande, com essa carência do afeto muito forte dos pais, que se agarram facilmente com o namorado, com a namorada, enfim, se agarram facilmente até um objeto. Hoje as pessoas usam as pessoas e amam os objetos. Mas uma coisa que eu lhe pergunto é, existe estava vendo esses dias um vídeo na televisão, no YouTube, sobre se você tivesse 1 minuto para salvar alguém de uma ideação suicida, alguém está querendo acabar com a vida, se você tivesse 1 minuto para falar com aquele alguém, o que você faria? E a pergunta é essa que faz no YouTube. Então achei muito interessante que agora no CVV já está falando o seguinte, que você tem 40 segundos para aconselhar alguém. E se fosse você, para aconselhar alguém em 40 segundos, o que é que o doutor Salatiel, psiquiatra, diria para alguém com essa visão espírita que o senhor tem? Em 40 segundos, o que é que o senhor faria com essa pessoa? O que é que o senhor diria para ela? Tem aquele famoso super-herói chamado Flash. Eu acho que eu me transformaria num Flash para correr e segurar a pessoa. Porque não se pode fazer muita coisa em 45 segundos, ou sei lá o quê. Né? Isso vai depender muito, de muitos aspectos. Eu acho que uma das medidas que devem ser, na hora, instituídas é impedir, de alguma forma, que a pessoa realize esse ato autodestrutivo. Como a gente não sabe. Só o momento é que vai definir como você vai agir. Não existe nenhuma fórmula mágica. Claro. Né? Então, uma pessoa está pensando... Agora, o ideal, o que deve ser feito, é identificar antes que chegue esse período de crise. Porque esse é o momento de crise, em que a pessoa já passou por todas as etapas. Agora percebeu, né? Não tem mais o que fazer para ele. Nada serve. Então... O nosso papel como pessoa humana é identificar nas pessoas que estão em nossa volta aquelas pessoas mais sensíveis, que estão atravessando períodos difíceis. Às vezes uma pessoa que está isolada, uma pessoa triste, ou uma pessoa que fala qualquer coisa, por exemplo, eu gostaria de dormir e não acordar mais. É uma mensagem. Ou outra mensagem qualquer. É uma pessoa que está pedindo socorro, porque as pessoas que estão passando por essa grande crise, eles têm vergonha de dizer o que passa com ele. Eles jogam palavras para que as pessoas identifiquem, decodifiquem aquilo e possam socorrê-lo. Às vezes é uma carta para um amigo, às vezes é um telefonema para uma pessoa, às vezes é uma reunião que eles provocam, às vezes ninguém sabe nem porquê, mas quer reunir um grupo de pessoas
e todo mundo fica, pô, por que você resolveu? Aquilo é uma mensagem. E ele não demonstra, para ele aquilo é um momento de alegria, porque ele está realizando uma coisa que só aquele tipo, né, de situação que o envolve é que faria reunir aquelas pessoas. Então, é preciso que nós aprendamos a não ter olhos cegos nem ouvidos moucos com as pessoas. Precisamos perceber mais o outro, né? Muitas vezes o outro está precisando de ajuda, porque aquele mais forte vai ajudar o mais fraco. Isso. Aquele que tem mais conhecimento ajuda aquele que tem menos conhecimento. É a nossa função. Né? Então, é preciso que a sociedade ela tenha mais sensibilidade para essas coisas, para que não se chegue a esse ponto de crise. Porque é um momento que pouco tem o que, a não ser que apareça alguém. Eu já tive muitos pacientes que foram salvos por uma pessoa que ia passando ali na hora. Viram que ele estava com a intenção de pular de uma ponte, por exemplo, e foram lá e agarraram nas pernas dele, seguraram e não solto, você não vai fazer isso, vem cá, vamos conversar. E daquela forma ele conseguiu, né, evitar que a pessoa realizasse esse ato autodestrutivo. Agora existem outros que são o que a gente chama de suicídio inconsciente. São pessoas que levam a vida sob perigo, sob risco, o tempo todo. São pessoas que vivem se arriscando. Ou então pessoas que fazem uso de álcool, bebidas alcoólicas de forma desregrada. Ou fazem uso de droga também de maneira, assim, intensa. Eles estão cometendo um suicídio inconsciente. Ou mesmo uma pessoa que procure esportes radicais, porque sabe que vai se expor, pode morrer, mas aquilo o excita, né? Porque dentro de nós existem forças atuantes, forças de vida e forças de morte. Em alguma fração de segundos, isso pode passar de um ponto para outro. E assim, muitas vezes, a pessoa que está nessa situação de deflagrar um ato autodestrutivo, podem existir 3 forças dentro dele. Eu chamo isso de vontade de matar, vontade de morrer e vontade de ser morto. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de se autodestruir e ele procura situações para que alguém o destrua. Uma briga, uma discussão inusitada, né? Etc, etc. Ou muitas vezes você quer matar uma coisa ruim que tem dentro de você. Às vezes uma culpa que ele não consegue diluir. Uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, que ele agora ela é reeditada com muita força por vários acontecimentos que ocorreram no presente, porque as vivências elas se ligam, elas se associam e criam forças. Então, uma coisa que aconteceu na infância está guardada, nada desapareceu daquilo que foi vivido. Estão vivos da forma como foram vividas. Agora, podem estar ativadas ou desativadas. Em um momento, podem ser ativadas por uma situação que ocorreu agora. Essa vivência tem uma sintonia, uma vibração que se assemelha àquela, então elas se juntam e, de repente, criam uma força enorme que torna-se insuportável. Olha, gente, que interessante. Olha as dicas que o doutor Salatiel acabou de passar. Porque as pessoas acham que tristeza só, a pessoa calada está com depressão. Mas o senhor passou vários indícios, né, de como a gente perceber quem está ao nosso lado que está entrando no processo de depressão. Sim. Muito, muito bacana, doutor Salatiel, porque realmente as pessoas só veem mais a tristeza, se isola, não quer sair com ninguém, quer estar dormindo. Mas, às vezes, uma euforia em excesso também é um sinal, né, de depressão, né? Aquela compra, pessoas que compram demais, né? Compulsivamente, né? Entendeu? Então, isso tudo são comportamentos que devemos observar. Claro que você não vai obrigar a pessoa, né, a receber ajuda, porque, às vezes, a pessoa não quer. Mas, de qualquer maneira, você tem que fazer a sua parte. Chega lá, conversar com a pessoa, explicar, olha, eu quero lhe ajudar, você permite que eu lhe ajude? Eu também, né, percebo que você está sofrendo, eu estou sofrendo com você.
eu queria que você pudesse me permitir que eu lhe ajude de alguma forma. Eu não sei como lhe ajudar. Às vezes é preciso que o outro diga como é que pode ajudar. Você não tem fórmula, ninguém tem fórmula mágica para ajudar ninguém. É verdade, não existe. E outra coisa, antigamente, ainda hoje tem esse tabu, né? Que quem vai psiquiatra é coisa de doido. Tá? Infelizmente, ainda a gente escuta ainda hoje isso, né? Mas é preciso que as pessoas entendam que eu não conheço ninguém totalmente sadio. Pois é, todos nós temos um pouquinho de loucura, boa essa né? resposta, foi muito boa. Isso. Nós temos uma parte louca dentro de nós. Todo ser humano, né, doutor? Toda pessoa humana, até porque não existe uma pessoa totalmente normal. A normalidade hoje é muito questionada. O que é normalidade? Temos uma grande discussão pela frente. Mas, assim, é preciso que as pessoas percebam a dificuldade que o outro está passando, né? Porque qualquer pessoa pode ficar triste, é da natureza humana se entristecer. Diante de uma perda, a gente se entristece. Depois a gente recupera-se e volta ao normal. Por exemplo, a perda de um ente querido, um indivíduo que perdeu um grande amor, né? Ele vai sofrer muito por um período chamado de luto. Depois ele atravessa esse luto até que ele resgate aquilo que foi investido, né? E retorne à vida para estabelecer novos vínculos. Outras vezes ele não consegue sair desse estado. Aí é onde se instala a doença. Há uma diferença de depressão. Doença e depressão como reação natural, devido a uma tristeza que ocorreu em função de uma perda que pode ser real ou simbólica. Porque muitas vezes a perda é mais simbólica do que real, né? Esse filme, Divertidamente. Como? Divertidamente. Aquele filme que são as emoções. Que eu acho legal que a gente tem que se permitir passar por todas as emoções. Seja a tristeza, o medo, a ansiedade, né? Então, você chegou a assistir esse filme? Não. É Divertidamente. Não. São as emoções, né, que a gente tem, os adultos têm, né? As crianças também têm. E ele, como é que se diz? O que ele fala da história é justamente isso. A gente tem que se permitir, como o senhor disse, passar pelo luto, a chorar, a ter medo, ansiedade. Só que a gente tem que saber gerenciar e procurar ajuda quando a gente não tiver, consegue. Né? Isso. Antigamente existia que o homem não pode chorar. Tinha isso também. O homem não chora, você podia estar aos pedaços, mas não pode chorar. Ele não chora, que o homem não chora. E você ficava acabado por dentro, né? Não, hoje em dia o homem já chora, já se permite chorar. Já se abre, conta já as suas histórias, suas necessidades. Diz, né? Doutor Saratel, o senhor está fundando a AME, que é a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Norte, né? Está em fase de implantação, né? Isso se dá a uma necessidade básica que o senhor, como professor, coordenador da residência universitária de psiquiatria, o senhor percebe como espírita... A residência do João Machado. A residência do João Machado, Eu fui professor da universidade, mas a residência eu fundei no João Machado. Beleza. Então, no João Machado, o senhor, inclusive, foi quem implantou lá, né? Foi. Então, vamos ver. A AME que o senhor está criando e a sua visão como espírita, médico espírita, porque a academia ela não se juntava muito à espiritualidade, né? À religião. Hoje a academia já anda mais ou menos próximo com a espiritualidade. Aí, essa função do senhor abrir a AME, essa instituição, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Norte, ela vem de acordo com as necessidades que o senhor, ao longo do tempo, dessas dezenas de anos como médico psiquiatra, o senhor percebe? Olha, a AME é uma coisa que já existe há algum tempo no Brasil, as AMEs. Sim. Então, muitos estados eles têm AME. Nós até que estamos atrasados, porque já nos foi cobrado muito tempo, porque antigamente a doutora Mércia, que já desencarnou, ela era a presidente, assim, informalmente. E ela, então, me convidou para trabalhar junto dela, aquela coisa toda, e eu terminei sendo uma espécie de ajudante ou vice-presidente informal dela. Mércia desencarnou, e eu fiquei assim, com essa incumbência, esse dever de estruturar a AME, mas não é uma coisa fácil, porque a AME ela é constituída por médicos, e os médicos são pessoas assim que trabalham muito, não têm tempo de se estruturarem. Muitos médicos eles têm suas atividades nos templos, né, religiosos de várias naturezas,
E para eles terem tempo é muito difícil. Nós estamos fundando, mas percebemos a dificuldade da gente se reunir, porque todo mundo está ocupado. Até de noite, os médicos, até à noite, estão ocupados. Para a gente encontrar um pequeno horário é difícil. Mas é um compromisso nosso de fundar a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Norte já há algum tempo, né? A doutora Marlene Nobre, que foi quem iniciou todo esse movimento de fundação das ONGs, que ela foi inclusive presidente internacional, foi brasileira e foi internacional. E Messi era muito amiga dela, me apresentou certa vez a ela, e ela disse para mim, sem eu esperar, disse: Salatel, você tem que ajudar a Messi. Eu digo: mas ajudar em quê? Não sabia em quê, não tinha a menor ideia. Ela disse: olha, ajude ela. E eu fiquei assim meio desorientado: não estou entendendo nada, né? E o tempo passou e parece que, não é como se eu tivesse agora juntando os pedaços para ver se a gente estrutura a AME. E graças a Deus nós estamos devagarzinho estruturando, sempre em contato com colegas que trabalham muito, cada um tem o seu setor e também sua dedicação à espiritualidade. Naquele dia que você esteve presente na aula, você viu a amanhã tem novamente, né? Amanhã, quarta-feira, tem de novo, né? Amanhã novamente tem, mas quem estará vai ser o Rodrigues. Então, de qualquer maneira, isso é uma realização que nós médicos estamos tentando realizar. Que é um curso que é Medicina, Saúde e Espiritualidade, né? Não, esse curso ele nasceu de um grupo de pessoas, né, que esse curso lá não é da AME, esse curso é da universidade. Mas foi inspirada pela AME. Sim, uma AME informal que existia na época, são várias pessoas, onde eu me incluo, que nós então vamos tentar implantar esse curso. Não é um curso assim, é opcional. Os alunos irão como pagando uma disciplina opcional, mas eles vão, não importa se eles vão pagar horas, mas eles vão ouvir. Alguns se sensibilizam. Você vê que no final uns ficaram conversando, né, ali, curiosos. Vão aos poucos despertando a curiosidade. Vários me procuraram para conhecer o centro, o sério. Exatamente. Então, assim, esse curso ele existe já há algum tempo, né? Mas a AME, ela não é a promotora daquele curso. Ela inspirou a construção daquele curso. Hoje ele é um curso da universidade, né? Assim, a duras penas, porque eles não queriam aquele curso, porque achavam que não era científico, né? Como se a ciência fosse tudo, né? Assim, esse tipo de ciência, porque existem várias modalidades de ciência. Mas o fato é que hoje é uma realidade, muitos alunos procuram, né? E ela tem ajudado muita gente nesse sentido, preparado melhor os profissionais, sejam eles de que área for, medicina, farmácia, odontologia, enfermagem, fisioterapia, né? Para lidarem melhor com o ser humano. Porque a espiritualidade é humanidade, é tratar a pessoa de uma maneira mais humana, com mais sensibilidade. Isso é que é a espiritualidade. No João Machado, doutor Salatiel, no João Machado, onde o senhor implantou o curso, a residência de psiquiatria, nós espíritas percebemos que, pelo menos se comenta muito, que grande quantidade de pacientes, eu não sei o percentual qual seria, que às vezes se internam com problemas psiquiátricos, eles não têm razão da matéria, é espiritual. Isso procede, essa informação? Olha, essa é uma perspectiva. Nós sabemos que o transtorno mental, ele representa a maior infração do ser humano, que lesou a sua mente, porque as leis divinas estão implantadas em nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. Então, quando você infringe essas leis divinas, essa infração fica marcada numa área energética chamada perispírito. E quando o indivíduo renasce, ele traz
essa parte comprometida. E muitas vezes, dependendo do débito, do comprometimento, pode vir a mente, ela pode vir anulada para que ela seja educada ou reeducada. Porque ela já cometeu muitos deslizes e agora precisa vir de uma maneira para se educar, para continuar a evolução. Então, o transtorno mental é o resultado de um grande débito que a pessoa comete, muitas vezes em existências anteriores, ou às vezes até nessa mesma. E o que se pode fazer, né, é ajudar o médico quando atende uma pessoa, ele também está atendendo espiritualmente. Não precisa ser médium para atender uma pessoa comprometida espiritualmente. Não existe maior médium do que a mãe quando está diante do seu filho. Uhum. Então, todos nós somos médium nesse sentido. Nós realmente ajudamos o outro espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, etc., né? Isso pode ter uma, digamos assim, uma correspondência espiritual. Todos nós, quando fazemos um acolhimento compreensivo, né, uma atenção continuada naquela pessoa, isso é um atendimento espiritual. O que é um atendimento espiritual se não for isso, né? Começa por aí. Então lá existem... É por isso que eu instituí essa residência de psiquiatria. Na minha fantasia, eu queria fazer uma residência diferente, mais humanizada, com mais sensibilidade, porque eu também sou psicanalista, então eu tinha um conhecimento mais alargado sobre a questão do funcionamento psíquico. Então isso possibilitava aos meus alunos, né, ter um conhecimento mais amplificado sobre a pessoa humana, uma sensibilidade mais refinada de atender, de compreender aquela pessoa. Não era só prescrever medicação. Não, isso a gente ensina que isso é importante, mas não é suficiente. É preciso muito mais do que isso, né? De conversar. Não é uma conversa comum, é uma conversa compreensiva. O senhor percebeu que depois da pandemia, os estudantes de medicina estão procurando... Porque eu conheço muito, meu filho faz medicina, e muitos amigos dele que se formaram estão indo para o lado da psiquiatria. Achei isso muito bacana, né? Realmente tem aumentado bastante o número de pessoas que procuram psiquiatria, sabe? Uhum. Eu ainda não busquei saber por quê, mas parece que... Eu até escrevi um pouco sobre isso, né? Aqui. Por que é que as pessoas escolhem ser psiquiatras? Uhum. Por que é que a gente fica atraído por essa questão do sofrimento psíquico? Por que, doutor Salatiel? Pois é, eu acho que também pode ser que dentro de nós exista algo, né, que também precisa ser curado. Não é propriamente uma doença, porque nós temos uma parte doente dentro de nós, todos nós temos, né? Esse é o que se constitui o mito do curador. O mito do curador é aquele curador que também está sensibilizado pelas suas feridas psíquicas. E através disso ele pode compreender o outro como paciente de paciente para paciente. Perfeito. Eu acho que a pandemia tocou também. Muitas pessoas pararam um pouco também. Pode ter sido isso também, né? É verdade. Essa pandemia ela nos permitiu perceber como nós somos frágeis. Isso. Né? Perfeito. E também, assim... Muitas pessoas passaram a orar em casa, os templos foram fechados, de um modo geral, e as pessoas passaram a se reunir em casa e conversar, acolherem, socorrer um ao outro, né? Vocês estão vendo aí essa conversa, esse bate-papo maravilhoso com o doutor Salatiel Silva, nosso psiquiatra aqui do Rio Grande do Norte, referência no Brasil em psiquiatria, implantou a residência universitária em psiquiatria no Hospital João Machado, que é lá no bairro de Tirol, um espetacular espaço. O doutor Salatiel nos brindou esse momento aqui no nosso Mandou Bem podcast. Eu conheci lá em Doutora Messia, lá no Casa de Caridade Bezerra de Menezes, lá na rua Mitas Barros, quando era aquela pequenininha ainda. O senhor dando palestra lá, eu fui assistir e já fiquei encantado lá. Naquela época, uns
30 anos mais ou menos já. Isso tudo. Já. Você imagina como eu não sou antigo, né? Faz Pois 30 anos. 30 anos eu assisti a primeira palestra do senhor lá em Doutora Messia, Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, que era na Lima e Silva, do lado direito, quem ia daqui para lá. Era pequenininha ainda. E eu conheci o senhor lá, inclusive. E dizer para você, telespectador, você internauta, como é gostoso a gente ouvir uma palavra, uma conversa, um conselho de um profissional, além de um grande profissional espírita, um ser humano diferenciado. Todo profissional deveria pensar muito nisso. Aprender que nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos sempre das outras pessoas. Quando nascemos, nós precisamos de pelo menos 4 pessoas para estar ali. A parteira, o anestesista, o médico, a enfermeira. Quando a gente morre e desencarna, também precisa de 4 para levar o caixão em cada alça. Então a gente está sempre precisando das pessoas. Nós estamos sempre buscando o afeto das pessoas. Mas é preciso que você, antes de curar as pessoas, passe primeiro a se curar. Sirva você para depois servir aos outros. Jesus dizia que 2 cegos andando caem no buraco. Então é importante que as pessoas possam, como o doutor Salatiel falou, uma pessoa precisa ajudar a outra, mas ela precisa também se curar primeiro de suas feridas. No avião diz sempre assim, se a aeronave perder pressurização, máscaras cairão automaticamente. Primeiro coloque a máscara em você, depois coloque no outro. Significa que você precisa primeiro se ajudar, para depois ajudar a salvar ou melhorar a vida dos outros. É isso, dizer para você que o nosso programa tem um apoio da nossa NutriCare, sua loja de suplemento aqui em Natal e outra em Recife, lá em frente ao Hospital do Coração. Nós temos estoques estofados lá em São Gonçalo do Amarante, Millennium, móveis de decoração ali na Nascimento de Castro, por trás da Conjol. Temos também Santé, a sua clínica para que você possa fazer algum curso, fazer medicina do trabalho, alguma situação que você precisa na sua empresa, vai lá na Santé, fala com o Gonzaga que ele vai receber você muito bem. Temos a Isenta Prime lá na Prudente de Moraes, que é da minha amiga Rosana, que facilita a sua vida, fazendo com que você possa comprar o carro com até 30% de desconto. A nossa querida Vigo, calçados e acessórios masculinos, Natal Shopping no Midway Mall, uma loja estritamente para os homens. Você, mulher, pode comprar um presente para o seu namorado, para o seu marido, para o seu sogro, enfim, com quem você queira. Nós também temos a Gostoso Sabor lá no Conjunto Pirangi, gostoso como comida de vó. E dizer para você, mais uma vez, que nós estamos muito felizes com a sua audiência. Compartilha, dá um like aqui, comenta e aperta o sininho para que você possa ser avisado quando tiver outro material. Sempre digo, termine, tenha fé em você, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, que tudo vai dar certo, tudo no tempo certo. Como o Chico Xavier dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É sempre muito cedo para desistir. Continue vivendo, aprendendo, conseguindo viver, respirando e ajudando. Essa é a melhor forma de servir aos outros e a você mesmo. Um cheiro no coração, Dr. Salatiel. Muito obrigado pela sua participação. Mas que foi uma satisfação. Eu espero que isso possa ter despertado nas pessoas, pelo menos a curiosidade sobre esses assuntos, né? Muito obrigado. Quem sabe outra vez a gente possa conversar mais. Já está convidado para participar aqui num outro momento, com mais tempo para a gente conversar aqui, umas 2 horas, para a gente bater papo, falar sobre tudo na vida, que eu tem uma experiência incrível. Isso é uma biblioteca ambulante, né, Rosinha? É verdade, foi uma tarde maravilhosa. Obrigada por esse momento tão especial. Foi uma consulta, foi uma palestra, foi um bate-papo. Chega, a gente ficou encantado, né, Rosinha? É uma maravilha conversar com esta figura ilustre. Aqui eu tenho a honra de ser meu professor também agora, lá no curso do UOL, lá no Hospital Onofre Lopes. Gente, muito obrigado e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, 19 horas em ponto, nós estaremos aqui. Um cheiro.